Olá, camaradas que acompanham o Marco Zero, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Já de início, comente, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e, se possível, faça parte do nosso clube de membros. A gente tem que insistir nisso para que a gente tenha condições de continuar trazendo este conteúdo aqui mais analítico, mais reflexivo. E hoje eu quero conversar com vocês a partir de uma situação que tem chamado a atenção de todos e todas nós e nos alertado para a forma como nós nos conduzimos diante do mundo. Tá? Essa forma extrativista, predatória, com que nos relacionamos com a natureza. Você deve estar ciente e já deve ter experimentado com muita clareza as altas de temperatura. Na verdade, a temperatura vem subindo desde a Revolução Industrial, mas os níveis que ela tem chegado agora são realmente alarmantes. Isso nos preocupa, e nos preocupa em várias direções. Uma delas é que, com todas as dificuldades, os seres humanos ainda têm como se defender. A natureza não. É claro que nós somos um todo, tá bom? Mas eu vou diferenciar aqui só do ponto de vista didático. Então, os animais, as plantas, têm menos condições de resistência e de defesa do que nós, seres humanos. Nós temos mais condições. E isso é contraditório porque justamente nós é que interferimos na temperatura do planeta. E preocupa também porque, por mais que nós afirmemos que todos estamos no mesmo barco, não é bem assim. Alguns estão apoiados em um tronco, boiando, outros estão numa canoa, outros estão numa lancha, outros no iate, e assim vai, tá bom? E é a partir dessa realidade, e lembrando um pouquinho, tendo aqui como pano de fundo aquilo que nós vivenciamos diante da pandemia, é que eu quero ler com vocês um trecho desse livrinho, O que a Morte. O livrinho é do José Maranhão. Eu gosto muito dessa coleção, Primeiros Passos. Eu entendo que ela é uma excelente porta de entrada para os temas que ela se propõe tratar. E eu quero ler o seguinte trecho que está na página 21, tá bom? Último parágrafo da página 21. Porém, o significado do fenômeno da morte não se esgota em sua dimensão natural ou biológica. Ela comporta também, como qualquer fato da vida humana, uma dimensão social e, como tal, ela representa um acontecimento estratificado. Todos morrem, é certo. Contudo, a duração da vida e as modalidades do fim são diferentes segundo as classes a que pertencem os mortos. Fecha aspas. De fato, esse trecho do livro é uma grande verdade. Tanto a vida quanto a morte são diferentes, a depender de qual classe social você pertence, a depender das condições econômicas que você tem. Então, isso já demarca uma diferenciação, e uma diferenciação que é determinante. Como eu disse, eu queria fazer essa análise, essa reflexão, tendo como pano de fundo a pandemia. Basta você se lembrar da pandemia. Quais eram os bairros mais afetados pelo vírus, quais foram as classes sociais que mais sofreram com a pandemia e, mais do que isso, quais foram os estratos sociais que tiveram maior número de mortalidade. Por quê? Porque esta vida, que é demarcadamente diferente, ela determina, por causa de suas condições socioeconômicas, suas condições objetivas, materiais de vida, tanto a própria vida, ou seja, a saúde, o acesso à saúde, a alimentação de qualidade, a exercício físico, a lazer e a cultura, quanto a questão da morte. A morte chega para todos e todas, isso está correto, mas ela chega de forma diferente, a depender de a qual classe você pertence. Nós estamos agora diante de uma questão alarmante, que é o aumento da temperatura. E isso, de fato, chega a nos chocar. Mas deveria mexer conosco a tal ponto que nós realmente
tivéssemos uma outra atitude em relação a isso. E como eu disse, o ser humano tem como se defender dessas questões. A vida animal, vegetal, lamentavelmente não tem. Ela sofre apenas essas consequências da forma com que o ser humano se relaciona com a natureza. Agora, veja você, já é diferente também a forma como este calor chega. Por quê? Porque essas condições socioeconômicas, elas determinam a maneira de viver. Então, você pode tomar isso daqui na questão da geografia, da arquitetura, né, das condições de moradia e de vida, como são diferentes entre os pobres e os ricos. O tamanho da casa, a ventilação da casa, as condições de climatização da casa, onde essa casa está localizada, se é uma região mais arborizada ou não, se é próxima a matas que são preservadas, mesmo que humanamente construídas para dar aquele ar de jardim, de sombra, de frutos e etc., ou não. Então, essa questão da moradia, ela já é afetada, determinada por essas condições econômicas, que nos limitam muito em como lidar com essa forma do aumento, com essa condição, com essa realidade do aumento da temperatura. Então, observe, não é apenas a morte que chega diferente, mas as condições de vida são diferentes e são determinadas justamente por essa questão econômica que acaba mexendo com a vida de todos e todas nós. Então, você percebe claramente como as pessoas mais pobres têm que morar em espaços menores, os ajuntamentos são maiores, a condição de circulação do vento, do ar é menor, a arborização, a climatização nem considero, porque isso de fato parece e é um luxo para essas pessoas que são de fato empobrecidas e menos favorecidas. Esta realidade nos chega de forma diferente, ainda que, como saibamos, foram justamente os países mais ricos que mais afetaram através do seu desenvolvimento o clima e o meio ambiente, tá bom? Mas eu quero que a gente pense nisso também, na forma como este aumento de temperatura chega de forma diferente para pobres e ricos, como essas chamadas circunstâncias, né, naturais da vida chegam de forma diferente. E nós precisamos ainda desnaturalizar esse discurso. Essas condições não são naturais, né? Não é a própria natureza que impõe isso a nós. Isso é uma resposta à nossa ação sobre a natureza. Então, pense nisso, tá bom? Essa alta de temperatura, ela nos chega de forma diferente. E chega também as condições de resistir e de se preservar e de responder a isso. Será que as pessoas, todas elas mais pobres, têm acesso a uma água de qualidade, uma água que venha realmente matar a sede? Vamos pensar nisso, não aquela água quente que já desce do cano, da torneira, né, que vem cheia de cloro, né? Eu não considero nem aquelas das impurezas, mas pensar nessa realidade, essa realidade que nos toca a todos e todas, sim, mas nos toca de forma diferente, tá bom? Muitíssimo obrigado por sua presença, por sua participação, e faça um comentário aí, mesmo que seja de engajamento, para ajudar a gente a refletir sobre essa realidade.